Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina de dona de casa, algumas refeições que a gente foi fazendo ao longo do mês nos fins de semana também, e quero trazer um devocional. Vamos falar um pouco sobre servir, principalmente em servir sendo dona de casa. O café da manhã aqui em casa não foge muito do que a gente costuma comer e ter no nosso cardápio, né? Tinha ali o omelete pro meu marido e a torradinha de fermentação natural caseira. Pra mim também a torradinha, só que com geleia, e uma crepioca. E na minha crepioca tinha ketchup, que dá pra eu comer sem culpa, porque os ingredientes desse ketchup específico são todos naturais, né? Não tem nem mesmo conservante. Então fiquei uma dica pra quem também gosta de ketchup e quer fugir das coisas ruins. Enfim, eu tento manter no nosso café da manhã a nossa proteína e também frutas, né? Se a gente sentir um pouco de fome antes do almoço, a gente come frutas, ou já come fruta junto ali com o café da manhã mesmo, que eu gosto sempre de ter ovos e tal. Porque se ao longo do dia a gente comer algo como um hot dog, por exemplo, né? Que não é algo tão nutritivo, muito menos saudável, pelo menos eu sei que a gente começou o dia bem, né? Que a gente colocou alguma coisa nutritiva dentro do nosso estômago pela manhã. Então, café da manhã eu gosto sempre de garantir que teve alguma coisa boa, né? Enfim, eu tava preparando ali aquele hot dog pro almoço e enquanto tava ali fazendo, eu já ia deixar pronto um feijão também, tá? O feijão já tinha ficado de molho durante a noite, né? Então era só colocar pra cozinhar e eu já ia fazer ele com linguiça e pele de porco, algumas coisas de porco que eu tinha separado pra fazer o feijão. Porque quando a gente for comer ele, não preciso me preocupar de fazer uma carne separada, uma proteína separada, né? Já tem coisa no feijão, só faz um arroz e pronto. Ontem eu lavei bastante roupa, eu dobrei tudo que tinha também pra dobrar. Enquanto minha filha dormiu na parte da tarde, eu lavei o banheiro. À noite, eu e meu marido, a gente limpou bastante, assim, a casa. Então, não tem muita coisa pra eu fazer hoje. Então, vou aproveitar e deixar esse feijão pronto, porque a gente vai precisar comer de novo, né? Então, o almoço de amanhã, provavelmente a janta de hoje, já tá garantida. E eu já comentei uma vez que tem dias que eu foco mais em limpar, tem dias que eu foco mais em cozinhar, né? Mas nunca tudo em um dia só, porque não tem como, pelo menos pra mim, dar conta de tudo em um dia só. E eu acho que assim funciona muito melhor pra mim, né? Então teve um dia da semana passada que eu foquei bem em abastecer meu freezer. Então eu tenho massa de torta no meu freezer, tenho massa de pizza no meu freezer, eu tenho bastante coisa no meu freezer. Pra dias que eu não tiver tempo de cozinhar, assim, fazer as coisas do zero, né? Então isso é muito bom. E já tem dias que se eu tô mais tranquila na cozinha, eu foco mais em limpar, né? Então hoje é um dia que eu não preciso fazer muito de nenhum dos dois, mas deixar esse feijão pronto. E se eu conseguir, eu quero também ralar um queijo que eu tenho ali na geladeira pra ralar. Comprei ele já tem o quê? Umas 2 semanas quase e eu ainda não ralei ele, né? Então eu quero ralar antes que estrague e botar no freezer, que aí quando eu quiser fazer minha pizza ou outras receitas, ele já tá raladinho, né? E é melhor pra mim. Aproveitar um dia tranquilo pra um dia que eu sei que não vai estar tranquilo depois, eu já ter algo que me ajude, né? Fazia muito tempo que a gente não comia pão francês, né? Vocês sabem que eu faço praticamente todos os nossos pães em casa. Mas meu marido gosta que o hot dog seja com pão francês. E de vez em quando dá vontade, a gente sente falta. A gente vai lá, compra, come e pronto, né? Deus pode e quer nos usar como quem nós somos. Deus pode nos usar da maneira que nós somos, da maneira que a gente vive, com o que a gente tem, mesmo quando nós pensamos que não é perfeito, mesmo quando nós pensamos que a gente precisa de mais para conseguir então abençoar os outros e fazer pelos outros. Para Deus é suficiente, para Deus já é suficiente, porque não é sobre nós, mas sobre o que Ele pode fazer através de nós
para abençoar os outros. Como dona de casa, a gente tá sempre servindo. A gente tá sempre fazendo pelos outros, né? Fazendo pelo marido, fazendo pelos filhos, fazendo pela casa. E às vezes parece que nunca tem tempo da gente, ou que a gente nunca faz nada pra gente. Pelo menos esse tipo de pensamento já passou por minha cabeça, né? E ainda passa às vezes. Mas quanto mais eu me aproximo do que Deus tem a dizer sobre servir e do que servir significa no mundo espiritual, menos isso passa pela minha cabeça. Não quer dizer que é fácil, porque, querendo ou não, a gente tem a nossa carne e a gente tem o nosso lado pecador, né? Nós somos pecadores e é uma luta contra a carne todos os dias, o tempo todo. Principalmente em termos de mentalidade, do que a gente acredita, do que a gente pensa, do que a gente deixa ser levado a acreditar que é certo, que é errado, ou de onde a gente deveria estar, o que a gente deveria estar fazendo, né? Tem uma passagem aqui na minha Bíblia, um comentário, né, da autora, da Joyce, que ela fala: a Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. Para dar uma lida em Atos 20:35. Por quê? Porque quando recebemos algo, recebemos somente o presente. Mas quando damos, recebemos a alegria de dar. Nada libera mais a alegria sobrenatural em nossas vidas do que ser uma bênção para os outros. Então sirva, né? O egoísmo e o egocentrismo voltam o nosso foco para nós mesmos e bloqueiam a nossa alegria. Mas dar faz o oposto. As pessoas ficam felizes quando estendem a mão para os outros porque estão agindo dentro da vontade de Deus. Ele não nos chamou para ficarmos voltados para nós mesmos, mas para nos voltarmos para fora, em direção aos outros. E aqui termina o comentário, né? E eu gosto de pensar que esses outros começam, dentro da minha própria casa, né? Porque eu devo começar servindo a minha própria família, que enquanto eu não entender a prioridade e o valor bíblico que tem em servir minha própria família, como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa, eu não vou conseguir servir fora da minha casa, né? Pelo menos não faz sentido nenhum, né? Eu tá lá fora, estendendo a mão para todo mundo, sendo aquela pessoa super generosa que ajuda todo mundo, que faz de tudo, que participa de tudo que tem na igreja, ou seja lá onde for, e não consegui entender o valor e a prioridade que é servir a minha própria casa dentro da minha própria casa. E eu acredito que a nossa luta como dona de casa em entender isso é justamente por ser tão importante. Porque toda vez que a gente tem algo na nossa mão, na nossa vida, seja no âmbito espiritual ou não, que é muito importante e que é o que Deus quer que a gente faça, é algo que imita o comportamento de Jesus, não vai ser fácil de fazer porque o inimigo, né, nossa alma, nosso ser, ele sabe disso. Então vai tentar nos tirar disso o tempo inteiro. E a forma que ele faz isso é colocando dúvidas na nossa cabeça e mentiras na nossa cabeça, né? Que enquanto Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Então tudo que ele traz para nossa mente é mentira e confusão para nos destruir, né? Então é muito difícil que a gente consiga entender e enxergar essa prioridade por ser algo tão valoroso. Mas uma vez que a gente entende, o que a gente pelo menos começa a entender, a gente quer cada vez mais, porque a gente começa a colher os frutos e ver o quão certo Deus estava em criar tudo dessa forma. E o quão verdade é que quando a gente abençoa e serve os outros, a gente também está fazendo por nós, né? Porque isso volta para nós de diversas formas, de diversas maneiras. E como vale a pena e como é gratificante, mesmo sem ter uma vida perfeita, mesmo sem ter tudo o que eu quero, às vezes eu estar simplesmente na minha cozinha e sentir paz, sentir alegria, sentir contentamento na minha vida imperfeita. Algo que só tendo Cristo, algo que só entendendo o que Cristo quer para nós, a gente é capaz de sentir.
em meio a toda imperfeição, em meio a tudo aquilo que a gente acha que ainda precisa ter, que a gente ainda quer ter. E não é errado a gente querer ter as coisas e alcançar as coisas, porque Deus é o dono do ouro e da prata, está disposto a nos abençoar financeiramente, materialmente, né? Enfim. Mas a gente não precisa ficar esperando o tempo todo pela perfeição para que a gente então comece a fazer alguma coisa pela nossa família, para que a gente então comece a fazer alguma coisa pelos outros. Eu sei que é muito difícil porque eu já passei por algumas situações em que, por exemplo, quando eu tava com minhas panelas super velhas, precisando ser trocadas há mais de 2 anos e eu ainda tava com aquelas panelas. Às vezes eu ia cozinhar e quando eu pegava aquela panela, eu não tinha vontade nenhuma de cozinhar com aquela panela. Eu falava, meu Deus, como eu posso sentir alegria e prazer e vontade de cozinhar com uma panela dessa? Não dá vontade, é muito mais difícil quando a gente não tem tudo perfeito, quando a gente não tem tudo que a gente quer, se torna muito mais difícil. E não é porque é difícil que a gente vai desistir de fazer, porque se eu não olhasse para aquelas panelas velhas com amor e fizesse uma refeição deliciosa, mesmo com minhas panelas velhas para minha família, quem é que ia fazer, né? Não era algo fácil, tô dando só um exemplo, porque isso pode ser aplicado em outras áreas da nossa vida, mas às vezes a gente espera demais para poder fazer alguma coisa, para então começar a entender o que Deus quer para nós. Eu falo isso porque por muito tempo eu quis ter o canal, eu já comecei uma outra vez, e aí eu parei tudo, que eu lembro que minha mãe falou um monte de coisas para mim, e depois quando eu pensava em voltar, eu falava, mas eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, eu ainda não tô pronta. Mas várias coisas no coração e muita vontade de compartilhar aquilo que eu tava vendo, aquilo que eu tava fazendo. E eu já vi pessoas falando que às vezes elas não sentem importância e valor no que elas estão fazendo. Às vezes elas não acham que tem propósito no que elas estão fazendo. E tem, independente da nossa posição, independente de quem a gente é, independente do que a gente possui, isso tem algum propósito, isso tem algum valor. Isso pode sim abençoar outras pessoas. Até as experiências ruins que a gente tem na nossa vida servem para abençoar outras pessoas. Porque quando a gente finalmente passa por aquela experiência ruim, quando a gente finalmente vence aquela situação, quando a gente conta aquilo para alguém, aquilo edifica quem tá ouvindo. Aquilo ajuda quem tá ouvindo, né? Um testemunho, como um testemunho abençoa a vida das pessoas. Às vezes a gente até nem chega a ser um testemunho, mas passou por alguma coisa ruim e aí outra pessoa que nem sabia daquilo, depois de ficar sabendo, né, depois de ouvir a situação, já não passa pela mesma coisa por aprender com os nossos erros, né? Então até as coisas ruins na nossa vida têm propósito, têm motivo, têm valor, servem para alguma coisa, serve para ajudar alguém, serve para abençoar alguém. Não é algo que a nossa mente humana vai entender e aceitar facilmente, mas não deixa de ser verdade. Por isso, né? No devocional da minha filha, a gente tava lendo sobre Jó. E Jó perdeu tudo, né? Todo mundo conhece essa história. Ele era super rico, tinha uma família enorme, vários filhos. Perdeu todos os filhos, perdeu tudo que tinha. E ainda ficou doente, né? E depois, ele orando, ele não em nenhum momento amaldiçoou Deus, ele nem abandonou Deus, nem nada disso, né? Muito pelo contrário, Jó aceitou tudo de ruim que Deus permitiu que acontecesse com ele, porque ele diz, né? Jó diz que se ele aceitou tudo de bom, todas as bênçãos que Deus deu pra ele, por que ele não aceitaria também o de ruim? Mas no final ele vai lá meio que querer saber o porquê Deus fez aquilo com ele, né? Por que Deus? Por que permitiu que eu passei por isso? Por que o Senhor tirou tudo de mim? Né? Tipo, sou um servo tão fiel, né? Não tá escrito isso, mas só pra tentar ver um contexto. Sou um servo tão fiel. O Senhor mesmo falou pra Satanás que eu sou um servo fiel, que eu não ia te negar mesmo que o Senhor tirasse tudo de mim. Então me conta por que essas coisas aconteceram. E Deus disse pra Jó, você não precisa saber, né? Eu sou Deus. Por acaso você é Deus que criou os céus e a terra e todas as coisas e tudo mais? Tem coisas que a gente simplesmente não precisa saber, né? Tem coisas que simplesmente é melhor que a gente não entenda,
Porque nós não somos Deus, né? E a gente não tem o que ele tem, o entendimento dele, e ele sempre sabe o porquê das coisas que estão acontecendo na nossa vida, por mais que a gente não saiba. E tá ok que ele não nos conte tudo, que ele não abra tudo assim, sabe, na linha do tempo pra gente enxergar e entender, porque nós somos humanos, né? Então a gente não tá preparado pra isso, talvez nos faria até mal. E como Pai, como Deus, ele sempre vai querer nos proteger e sempre vai querer o nosso bem, por mais que a gente não entenda e por mais que esse bem às vezes venha com coisas ruins. Para mim, uma das piores coisas quando se trata de servir e entender o que é servir, principalmente nossa casa, nossa família, é a questão de querer receber algo em troca, né? Então, normalmente o mundo não vê valor nenhum em ser dona de casa, porque, né? A dona de casa não vai ser paga. E a família é ingrata, né? Ai, os filhos não reconhecem o esforço que eu tô fazendo. O marido não reconhece o esforço que eu tô fazendo. Olha só, lavei toda essa roupa, não recebi nenhuma obrigada. E blá, 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 blá. E nos ensinam, muitas vezes até em casa, né? Que a gente tem que sempre receber algo em troca. Olha, eu tô fazendo isso daqui, mas é pra você me tratar dessa e dessa forma. Eu tô cozinhando essa comida, mas eu quero receber isso, isso e isso em troca, sabe? E às vezes não é assim, né? Quase sempre não é assim, se a gente fizer com a intenção de receber algo em troca. Porque se a gente já faz querendo receber algo em troca ou esperando uma gratificação, esperando um elogio, esperando um pagamento, a gente não fez de coração. A gente não entendeu o que é o servir, que é simplesmente se entregar para o outro. E isso dói, né? Porque isso mexe com essa questão do receber algo em troca. Pode ser que a gente receba, se a outra pessoa também tiver com a mesma mente, né? Com o mesmo foco que é a palavra de Deus, entender o que é viver como família, como cristão. Mas a gente sabe que às vezes não é assim que funciona. Mas, se a gente olha para Cristo, né? Que ser cristão é ser imitador de Cristo. A gente olha para a vida de Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João, que é praticamente um diário da vida de Jesus aqui na Terra. Jesus veio, ele só fez o bem, ele só serviu, né? O ministério e a vida de Jesus aqui na Terra foi só servir e servir e servir. Curar, né? Fazer vários outros milagres, ajudar as pessoas, o tempo inteiro servindo. Você não vê Jesus, apesar dele ser 100% Deus, mesmo sendo 100% homem aqui na Terra, ele não fez nada por ele mesmo, né? Muito pelo contrário, só trabalhou, só serviu. E o que ele recebeu em troca mesmo? Bajulações e beijinhos? Não. Ele foi morto. As mesmas pessoas que receberam bênçãos dele, as mesmas pessoas que foram curadas por ele, as mesmas pessoas que ouviram as palavras dele, foram as pessoas que estavam lá pedindo para crucificar ele. Então, por que eu, né? Eu, pecadora, humana, cheia de defeitos, cheia de falhas, vou esperar sempre que tudo que eu fizer vai voltar de bom grado pra mim, que eu sempre vou receber algo em troca, que eu mereço. Essa é a questão, né? É o ego, é o merecer, é o eu, principalmente hoje em dia, que tudo é você. Você vale muito. Você em primeiro lugar. Você precisa cuidar de você. Isso não tem nada de bíblico, né? Isso não provém de Deus. A gente pode sim viver dessa forma se a gente não quer que a nossa vida agrade ao Senhor, né? Então, essa é uma parte muito difícil do servir, porque mexe com o nosso eu. Porque quando a gente se dispõe a servir, automaticamente a gente está colocando o nosso interesse não em primeiro lugar, né? Às vezes em último lugar. Ali era uma sexta ou um sábado de pizza caseira em casa, né? A gente gosta de fazer isso de vez em quando. Gostaria muito de transformar isso numa tradição, né? Numa refeição, tradição de casa. A gente comentou um pouco sobre isso no último vídeo, né? Mas
não é possível por enquanto pela questão do preço do queijo, né? Então não dá pra ficar fazendo toda semana assim a pizza. Mas quando a gente consegue, quando a gente pode, quando a gente lembra, porque às vezes também a gente esquece de comer certas coisas, né? Às vezes a gente acaba caindo na rotina, assim, na cozinha e come sempre as mesmas coisas, faz as mesmas receitas, e acaba esquecendo de outras coisas. Esse mês eu fiz um pouquinho de esforço de sentar e pensar em algumas coisas que a gente já não comia há algum tempo, ou testar algumas coisas novas, né? Mostrei pra vocês o espetinho de frango com abacaxi no último vídeo também, justamente pra poder mexer nisso, né? Que às vezes eu acabo ficando ali presa nas mesmas receitas sempre e sempre. Ainda falando sobre o desejo de grávida, que eu também comentei no último vídeo, né? Uma das coisas com abacaxi que eu fiz também foi a pizza de bacon com abacaxi, que eu tava ali fazendo com a minha filha, né? Tava com muita vontade de comer coisas com abacaxi, e daí a segunda receita que eu fiz com abacaxi, mas em outro fim de semana, né? Porque não dá pra ficar comendo coisas assim todos os dias, né? E nem toda semana. A gente tem que manter ali o pé no chão e comer nossas verduras, nosso arroz, o nosso feijão. Mas eu fiz ali minha pizza de bacon com abacaxi e o bebê ficou muito feliz. A Bíblia é recheada de versículos sobre servir, assim como é recheada de versículos sobre vários outros assuntos, sobre várias outras coisas na nossa vida. E sempre que a gente se sente na dúvida, ou sempre que a gente se sente fraco, ou sempre que a gente não sabe o que fazer, ou sempre que a gente começa a enfraquecer o nosso pensamento e começa a querer desistir de tudo, ou sempre que a gente começa a não enxergar mais propósito no que a gente tá fazendo, porque a vida acontece, o estresse vem, né? A falta de motivação, de inspiração, às vezes também vem. A gente sempre pode correr pra Bíblia. E eu acho que é uma das melhores coisas que tem pra gente fazer, graças a Deus que as Escrituras ficaram aqui pra nos ajudar nesses dias, nesses momentos, né? Porque é muito melhor correr pra Bíblia do que correr, sei lá, pra postar as coisas que a gente tá passando, ou pra contar pra amigos problemas, reclamar da vida pros outros. Isso não ajuda em nada e nem edifica quem tá participando dessa conversa. E a Bíblia tá aqui pra nos ajudar, né? E é de graça. Enfim, e tem vários versículos, eu quero compartilhar alguns com vocês pra gente finalizar esse vídeo. Mateus 23:11, o maior entre vocês deverá ser servo. João 12:26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Lembra da questão de querer receber algo em troca? Não se preocupe se você não receber isso aqui na terra. O Pai o honrará. Jesus o chamou e disse, Marcos 10:42-45. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Pois quem é maior? Lucas 22:27. O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês, como quem serve. Foi isso pro vídeo de hoje. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E a gente se vê no próximo. Tchau!